Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico que nós vamos começar daqui a pouquinho da nossa casa, do nosso humilde lar. Deixa eu só chegar essa cadeira um pouquinho para lá, porque ela não precisa fazer companhia para mim na câmera, certo? Você que ainda não chegou, você que já está aí, ponha seu nome para que eu possa cumprimentá-lo, ok? Eu acho que a iluminação aqui precisa dar uma melhoradinha por causa daquela lâmpada lá fora. Não. É o reflexo da lâmpada lá de fora. Ficou apagado? Deixa eu ver aqui. Ok, não vai atrapalhar não. Não tem problema não. Já vou cumprimentar aqui ao Rony Eres, que acabou de chegar. Boa noite, Rony. Boa noite também ao Celso Couto. Tem mais gente aí, precisa você dar uma boa noite para mim, para eu poder te identificar e poder te cumprimentar, tá bom? Enquanto isso, nós vamos cantar o cântico e assim nós estaremos dando início, já introduzindo o nosso estudo da noite de hoje. Boa noite, Beth. Boa noite também a dona Alvina. Boa noite a dona Luzia, minha sogra. Que todos sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje à noite, tá bom? Vou cantar um cântico que alguns dizem assim, é do fundo do baú, né? Mas ele é um hino, um cântico muito lindo, que diz assim, olha... como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice e oração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Isso aí, esse cântico é gravado há muito tempo, há algumas décadas. Posso dizer que é do século passado, porque o século passado não está tão distante assim, não é? Deixa eu aproveitar e cumprimentar quem mais chegou. A Joaninha, o Lafayette, me ajuda aí, Lolo. A Neire, Dona Irene, quem está lá com a Neire hoje? A Loide, boa noite, Deus abençoe muito vocês. Quem mais, Lolo? A Dolorinha e o seu Sebastião, lá de Itanhaém, maravilha. E o Claudemir. Boa noite a todos vocês. À medida que forem chegando,
cumprimentem. O assunto diz respeito a todos nós, portanto, se você quer participar, coloca no comentário a sua pergunta, coloca no comentário a sua participação aí, tá bom? Lilica, deixa eu pedir um favor a Lilica. Pega para mim, por favor, o óculos que está junto do criado mútuo, minha filha, por favor. Muito bem, pessoal, vamos fazer uma oração e falar com Deus nesse momento, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ajude na noite de hoje. Feche seus olhos, onde você estiver, e nós aqui também, a Lolo ali, a Márcia está aqui do meu ladinho, a Alice também, vamos todos falar com o nosso Deus, tá bom? Feche seus olhos aí e vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e querido Pai, graças te rendemos por mais um momento que o Senhor nos concede para estudar a Tua Santa Palavra. Rendemos-te graças, Senhor Deus, porque tivemos todo um dia para utilizar com as nossas tarefas, com as nossas obrigações, com os nossos deveres. E agora, Senhor, deveres esses voltados para nós mesmos, porque este momento também não deixa de ser um dever, um compromisso. Compromisso também conosco, mas, acima de tudo, um compromisso de voltar a nossa atenção para o Senhor e para receber orientação e instrução para a nossa vida. Nós que vivemos dias conturbados, dias difíceis, rogamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos sustente e fale ao nosso coração. Obrigado pelos irmãos, irmãs, casais, famílias que se conectam a nós para acompanhar-nos, ó Deus, no estudo da Tua Santa Palavra. Que Teu Espírito cale, Senhor Deus, nosso coração, faça calar, na verdade, a Tua Palavra no nosso coração. E assim ela produza os frutos que o Senhor espera de nós. Rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos. Quem mais chegou aí, Lolo, para eu poder falar oi, boa noite, como vai? O Reginir Macedo. O Macedo, boa noite ao Macedo, boa noite a Kátia, que deve estar aí do ladinho dele também, né? A Stephanie, filhinha deles, não sei se está acordada, né? A Luzia Silva. A Luzia. A Wanda e o Paulo. O Paulo e a Wanda. O Paulo está aqui, a Wanda está lá no Mato Grosso, né, Paulo? Diz aí para mim. E a Lisbeth, boa noite, também a Lisbeth. Devagarinho o povo vai chegando. Dona Dulce, seu Nilson, a gente que eu estou vendo aqui, ó, na minha telinha, tá bom? Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que nós tenhamos uma noite muito feliz, muito abençoada. Tem mais gente chegando aí, Lolo, fica esperta aí, tá? A Lolo que está anotando ali, viu, gente? Então, se demorar um pouquinho, efeito retardado, né? Não é de retardado porque é débil mental, não, gente. Efeito retardado de retardamento de atraso, tá bom? Então, vamos lá, é um delay, né? O chamado delay. Muito bem, antes de eu entrar no nosso assunto, que começou no domingo pela manhã, eu gostaria que nós lembrássemos que o nosso versículo para memorização está lá no Salmo 19, versículo 8. Viu, gente? Então, é um texto muito conhecido, mas muita gente não sabe de cor. Ele começa dizendo: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, não é? O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Vamos lá, de novo, ó. Salmo 19, versículo 8. Se mais alguém estiver aí do outro lado, com o dedinho no teclado, além da Lulu, e puder me ajudar, é só colocar no comentário, tá bom? Então, é o Salmo 19, versículo 8. Boa noite, dona Maria de Jesus, que também acabou de chegar. Noel, seja muito bem-vindo, minha prima Arisalva. Estou muito feliz que você esteja me suportando, Arisalva. Viu? Não deve ser fácil suportar-me lá de Governador Valadares, Minas. Espero que esteja bem fresco aí também para vocês. Aqui está frio hoje, viu? E boa noite a Marta, dona Marta e o seu Joel. Então tem uma turma muito boa. E eu estava falando sobre... Fala, Lulu. A Amanda respondeu
que está em Goiânia. A Wanda está em Goiânia, não é Mato Grosso, é Goiânia. Obrigado, Wanda, pela informação. Boa noite, dona Maria Xavier, boa noite a dona Zilda. Deus abençoe a cada um de vocês e a todos ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lembrar então, vocês são capazes de falar como eu, sem olhar lá de novo do texto? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Isso está no Salmo 19, no versículo 8, ok? Muito bem. Agora, eu gostaria de cantar com vocês mais um cântico. Hoje eu estive visitando um irmão. Aí, amor, você podia ajudar ali, mas é para colocar o hino mesmo, que é o 88. Eu vou cantar esse hino, não preciso acompanhar a letra, mas quem estiver do outro lado aí precisa. Estive fazendo uma visita para um irmão muito querido, e ele que perdeu a esposa em novembro do ano passado, muito sentido que estava, nós conversávamos sobre os planos de Deus, os decretos do Senhor. Elisalvo está dizendo aqui que é um prazer e que em Valadares está super quente. Governador Valadares sempre foi assim, muito quente, não é? Então, em novembro, estava dizendo, esse irmão perdeu a sua esposa depois de 49 anos de vida conjugal. E eu senti muito triste, mas lembrávamos que os decretos do Senhor são assim, não é? Então, e lembramos também do texto do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 13, 1 Coríntios 10, 13, onde está escrito que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá o livramento a fim de que nós possamos suportar. Vou pedir a Lolo para balançar menos a mesa ali, porque está balançando aqui também a câmera. Então, meus irmãos, estávamos conversando com este irmão, falando sobre a última estrofe, que diz assim, nem jamais, né, inferno, o mundo poderão ao teu querer se opor. E diz mais, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Então, o que eu quis destacar aí é a questão do decreto, que Deus, aprove a Deus chamar primeiro a esposa deste irmão. Eu disse, Deus decidiu fazer desta maneira. Por que não chamou o primeiro? Porque ele provavelmente estava, como disse o texto de 1 Coríntios 10, 13, ele estava em condições de suportar a ausência da sua esposa. Será que ela estaria para suportar a ausência do seu marido? Nós precisamos pensar. Só o cristão tem a palavra de Deus para, nestas horas, recorrer e confortar o seu coração e lembrar que as coisas boas, as coisas alegres, as coisas ruins, as coisas tristes fazem parte de decretos que estão muito acima da nossa capacidade de compreensão e, inclusive, de controle. Nós não controlamos quem é que vai partir, quem é que vai viver, quem é que vai sarar, né, de determinada enfermidade ou quem vai permanecer nela. Não, Deus é quem decide isto. Nossa parte é orar. Então vamos lá, é o hino 88 que fala sobre o amor de Deus. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante trouxer a terra ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, amavas-me, Senhor, também
imolado, por mim sofreu na cruz, o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, e sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Amém. É verdade, Ivan, Destino é lindo pela melodia, pelo conteúdo, não é? A letra dele é simplesmente maravilhosa. Ana Albertina, muito bem-vinda, boa noite, Deus a abençoe, minha irmã. Meus irmãos, queridos e irmãs, abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. No capítulo 13, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 30, ok? Então, Lucas, para quem não está familiarizado com a Bíblia, é muito fácil de achar. Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro Evangelho, abra aí e vamos ler juntos. Lucas 13, de 22 a 30, diz assim, eu vou tomar uma aguinha primeiro, por favor, dá licença. O que é que o texto nos diz? Não, eu vou ler do 23 ao 30, tá bom? E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, eu acho interessante essa colocação de Jesus, Jesus falando aos seus discípulos, então direis, é claro que é uma referência ao ser humano, né? Então direis, os homens dirão, comíamos e bebíamos na tua presença. Esses homens aqui não devem ser considerados homens de um modo geral, não, gente. Porque quem vive buscando a Deus nas igrejas são os crentes. Geralmente. Eles é que são conhecidos e às vezes até acusados por serem beatos, fanáticos, frequentadores da igreja, onde já se viu todo domingo estar numa igreja e tal. Pois bem, Jesus não facilita para nós, não. Ele diz assim, eu não sei de onde sois. E aí dirão, não é? Comíamos e bebíamos na tua presença. Ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Repetiu
Aquilo que foi dito no versículo 25, não sei de onde vocês são. No 27, repete, não sei de onde vocês são. Aí vem a sentença terrível, dura. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abre nosso entendimento e coração. Fala a nossa vida, imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na semana passada, nós fizemos aqui uma introdução e perguntamos, na semana passada não, domingo, né, primeiro dia da semana, perguntamos, em algum momento, você já avaliou por que muita gente que professa crer em Cristo, agora, que já professou crer em Cristo, está incluída aqui, né? Muita gente está incluída aqui nessas palavras, eu não sei de onde vocês são. Já parou para pensar nisto? Você já parou para analisar a vida que se tem levado hoje? E por que razão eu devo me convencer de que quando os meus olhos fecharem para este mundo e se abrirem para a eternidade, eu vou entrar na presença de Deus livre de doença, livre de preocupação, livre de cansaço, livre do envelhecimento, dos cabelos brancos, livre dos óculos, né? Livre de tudo aquilo que o pecado nos legou. Você já parou para pensar o que é que nos leva a compreender, a defender a ideia de que enquanto nós estamos aqui, está tudo bem, não importa o tipo de vida que a gente leva em termos de, não, eu vou à igreja, eu não roubo, eu não mato, eu não sou muito de falar muito palavrão, eu não minto, não sou mentiroso, eu procuro me comportar e tal. Quando a minha vida terminar, certamente eu vou entrar nos céus. Mas quando a gente começa e olha um texto como a gente começa a refletir e olha para um texto como este, Jesus está falando para pessoas que o conheciam. E então alguém lhe perguntou assim, são poucos os que são salvos? Porque eles tinham a concepção de que a salvação não é assim, o céu não é uma porta enorme, escancarada, para entrar todo mundo atropelando assim um atrás do outro, etc. Não é bem assim. Na realidade, Jesus disse que a porta que conduz à salvação e o caminho são apertados. E são poucos aí, não está nesse texto, mas em outra passagem, Jesus diz, são poucos os que acertam com esta porta apertada, este caminho estreito. Aqui, então, Jesus coloca o mesmo assunto e dizendo para estes seus discípulos, essas pessoas, vocês vão dizer. É uma outra forma de dizer assim, muitos que confessam crer vão dizer assim, mas nós comíamos e bebíamos na tua presença, participávamos da ceia, orávamos, né? Nós participávamos da comunhão dos santos na igreja. Então, abre-nos a porta, Senhor. E Jesus diz, o rei, né, porque é uma parábola que ele está contando da porta estreita, e ele responderá, não sei de onde sois. Então, isto tem tudo a ver com outra passagem que diz, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Domingo eu falei para os irmãos que, é claro, quando nós abrimos lá em Apocalipse, nós vamos encontrar João falando que os salvos são como a areia do mar. É muita gente, não se pode contar. Mas em relação ao mundo,
o número de salvos é incomparavelmente menor. Também não se pode contar. É claro que não. É incomparavelmente maior o número daqueles que já estão são e serão condenados. Porque Jesus diz, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à condenação, e são muitos os que entram por ela. Né? Então, embora o número dos salvos seja muito grande, em comparação aos que se perdem, é o que Jesus está dizendo aqui, são poucos os que se salvam. Então, não basta pensar assim, Deus vai me salvar por quê? Porque eu não sou uma pessoa ruim. Bom, já começou errado, né? Porque a salvação de alguém não se baseia no que essa pessoa é, nem no que ela fez ou faz, mas se baseia no que Cristo fez. A salvação é graça. Salvação é fruto de misericórdia. Né? A misericórdia de Deus é que fez com que alguns pudessem ser salvos. Não é trabalho humano. Paulo diz em Efésios, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é? Então, se é graça, é favor. Favor não merecido. Se é misericórdia, é porque está se tratando de miseráveis. Jesus está tratando, Deus está tratando com miseráveis que mereciam a condenação eterna. Então ninguém pode dizer assim, não, estou certo que Deus vai me salvar. Alguns, na dúvida de dizer assim, se eu merecer, eu já ouvi isso de algumas pessoas, faz tempo que não ouço. Talvez você tenha ouvido. Talvez você até tenha dito, se eu merecer, não diga mais. Porque por merecimento ninguém entrará no reino de Deus. Ninguém. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio. Somente pela graça. Então, de onde vem esta certeza de salvação? Onde é que ela está baseada? Eu não posso, e domingo nós falamos sobre isso, não posso basear na ideia de que eu vou sempre à igreja. Ou então, Deus, essa vida é muito sofrida, né? A pessoa está quase morrendo, ela precisa descansar. E aí não importa o que ela pensava em termos de fé, de vida eterna, de salvação, se ela partir para a eternidade, as pessoas, a maioria há de dizer assim, fulano estava muito doente, estava sofrendo muito, fulano descansou. E é só Deus para fazer a pergunta corajosa, dizer, será que descansou? Estava muito doente. Sofreu muito e morreu sem Cristo, o que virá depois? Aí nós queremos colocar nos céus. Isso é uma atitude humana, é uma atitude muito comum, mas não é normal, porque para alguém entrar no reino dos céus o critério é crer em Cristo. Não é o que Jesus disse, né? Paulo disse ao carcereiro, quando ele perguntou o que é que eu devo fazer para ser salvo, disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora é um assunto, falamos assim, jovens, gente que está aí na flor da mocidade, não fica pensando muito em vida eterna, não. Mas quando Deus leva alguém próximo de um jovem, tão jovem quanto, não assusta? Assusta. Quando Deus chama um bebê, assusta? Assusta. Mas a morte faz parte da estrutura humana. Nós já nascemos a um compositor, um poeta evangélico, que fez um hino dizendo assim, um homem nasce neste mundo e é nascido de mulher. O homem nasce para morrer. É claro, alguém vai dizer, não, primeiro ele vai viver, depois ele vai morrer. Não, ele está querendo dizer que desde que o homem nasce, ele já começa a morrer, até chegar o grande dia. Pode demorar muito, pode demorar pouco, pode ser de uma situação natural, pode ser por uma enfermidade, pode ser por um acidente qualquer. De todas as maneiras, a morte assusta. Mas a realidade é, todos estão pensando nisto, todos estão preocupados com isto, todos têm refletido neste assunto. E aí eu disse que quando se é jovem, não é comum, jovem, saudável, forte, ficar pensando na morte, nada. Mas se falar com ele, falar, não, Jesus morreu por mim, eu sou salvo.
Não é comum pessoas que vivem abastadas, gente que tem tudo que quer, ficar pensando em morte, não. Porque quer aproveitar a vida. Vai gastar o dinheirinho que tem, vai viajar, vai lá para o exterior, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para lugares assim exóticos e vai juntando histórias para contar no mundo. E pode ser que Deus, em algum momento, sem que esta pessoa abastada, e não estou dizendo que ela é pecadora por ter muito e por passear, não. Estou preocupado com a questão de não pensar na vida eterna. E quanto mais se tem, menos se pensa, menos se preocupa com a morte e com a vida eterna, porque, afinal de contas, tem muita coisa para se preocupar no mundo. E o contrário também, né? Muitas pessoas que não têm, que trabalham e vivem para trabalhar, esquecem, né? Acha que a vida gira em torno do trabalho, né? Esquece. Mas isso está na minha lista aqui também. É porque eu já falei, eu estou correndo aqui com essa parte, porque eu falei no domingo, os pobres, né? Ou mesmo pessoas ricas que correm e querem mais. Os políticos que o digam, né? Nunca é suficiente. O salário de um político é uma coisa assustadora. Chega a assustar por quê? Porque quando comparado aos salários dos mortais, que somos nós, aí vem não apenas o salário, mas vem os agregados, né? O dinheiro que é gasto com como é que eles chamam? As ajudas de custo. Né? Os cartões corporativos e etc. O cartão, como é que é? O custo paletó? Não. Auxílio paletó. Bom, junta tudo isto. No final, mesmo assim eu não quero ser político não, tá bom? Quero deixar isso muito claro. Muita gente não está satisfeito com o que tem. E aí, entra um outro problema. Vamos tirar esse pessoal de deixar de lado, porque a gente está em época de eleição e alguém pode falar que eu estou aqui tentando vocês. Não quero fazer isso, não. Há aqueles que sofrem tanto na vida, que pensam assim, olha, o dia que eu partir, Deus vai me livrar de todas essas lutas, de todos esses sofrimentos. Pergunta é, será? Será que quando aquele que vive correndo, chorando mais do que sorrindo, sempre passando necessidade, alguma dificuldade, tendo necessidade de dinheiro, de pagar as contas, o orçamento está muito apertado, e aí pensa assim, quando Jesus vier, quando ele me chamar, graças a Deus tudo isso vai acabar. Pergunta é, ele será realmente salvo? Pode ser, meus irmãos, que até aquele que está deitado na cama e que me ouve, ou aquele que está no hospital agora, né? Esteja lá pensando assim, gente, eu posso sair dessa, mas olha, eu já vivi tanto, o ideal era que Deus me desse o descanso, né? O ideal é que eu tivesse o descanso. Mas a questão é, onde se baseia a sua certeza de que, ao fechar os olhos, ele será salvo? Sempre esta questão que eu tenho levantado, onde se ampara, onde repousa a certeza de que Deus vai salvar a mim. Onde está fundamentada a nossa certeza de salvação? Alguns acham que Deus vai salvar todo mundo, porque Deus é amor. Mas a Bíblia é muito clara e mostra que não funciona assim. Então, aqui mesmo em Lucas, no capítulo 13, no versículo 24, Jesus diz assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, Jesus não está dizendo que depende do ser humano salvar a si mesmo. Não é isto, não. Porque não é com vida fácil que os salvos chegarão na reta final. Não é com vida fácil. Não há na história dos profetas, dos homens e mulheres de Deus do passado, quem tenha tido uma vida fácil defendendo o Evangelho, vivendo para Deus, vivendo para ser verdadeiro, vivendo para amar. Outro dia falamos sobre amar o inimigo, né? Vivendo para amar, vivendo para perdoar, vivendo para
dominar a si mesmo, vivendo para ter mansidão, para não retalhar quando é afrontado, quando é agredido, quando é ofendido. Meus irmãos, esta vida não é uma vida fácil. Essa vida é uma vida de lutas. Então, os que no passado enfrentaram tudo isto, por causa do Evangelho, meus irmãos, puderam chegar na reta final e receber a coroa da vida eterna. Mas aqueles que levaram a vida, mesmo falando em Deus, mas que não tiveram, por misericórdia e graça, a salvação dada por Deus, por uma decisão de Deus, porque está lá em Efésios, né? Segundo, aquele que faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, todos os que no Velho Testamento foram salvos, todos os que são salvos e todos os que ainda serão salvos, não são salvos porque fizeram um baita de um esforço. Não. Mas não se deve ignorar que perseverar demanda um preço muito elevado. É alto o custo. Então é preciso pensar com muita seriedade nisto. Agora eu posso passar para o segundo ponto, que nos esclarece o seguinte: o que é ser salvo? Sobre o que nós estamos falando aqui? Vou começar dizendo o que não é, né? Ser salvo não é meramente professar e chamar a nós mesmos de cristãos. Eu não estou sendo salvo automaticamente por dizer assim, eu sou crente. Eu creio em Jesus. Qualquer um pode falar isso, concorda? Qualquer pessoa pode falar. E Jesus diz, se com a boca confessares, mas ele coloca no mesmo texto, e com o coração creres, desculpem. Se com a boca confessares, com o coração creres. Então o que eu digo tem que ser resultado do que está acontecendo dentro de mim. Porque falar, alguns dizem até os papagaios repetem, falam, né? Tem outros bichos que andam falando aí, né? É um negócio impressionante. Mas vamos deixar isso para lá, né? O que eu quero dizer é que qualquer um é capaz de dizer assim, não, eu creio em Deus. A propósito, Tiago diz que se nós cremos, nós fazemos bem. Tiago, escrevendo aos seus leitores assim, se credes, fazes bem. E ele argumenta, porque até os demônios creem. Claro, eles foram expulsos da presença de Deus, só que eles não apenas creem, eles estremecem. Onde está a reverência dos que dizem crer em Deus? Dos que constantemente usam o nome de Deus em vão? Numa piada aqui, numa brincadeira ali, numa colocação qualquer, popular. Deus me livre, por exemplo, né? Oh meu Deus, né? Ou até carinhosamente, oh meu Deus, né? Que gracinha. Oh, gente, é preciso tomar muito cuidado. Deus não é um de nós. Deus não é um de nós. Então é preciso que haja, se os demônios creem e tremem, à luz do que o povo de Israel fez lá no Velho Testamento, quando Deus manifestava a sua glória, eles tinham medo de morrer. Porque Deus estava se manifestando no Velho Testamento. Eles se prostravam e baixavam as suas cabeças no pó, lançavam o rosto no pó e diziam, ai de nós vamos morrer. Por quê? Porque eles eram pecadores e estavam diante da glória de Deus. Hoje não. As pessoas usam o nome de Deus, as pessoas brincam com o nome de Deus, as pessoas fazem charges, fazem piadas, fazem teatros, fazem um monte de coisas, figuras bizarras, não é? Coisas extremamente afrontosas. Mas vocês sabem, não é o mundo que mais blasfema contra Deus. Se segura aí. É a igreja que mais blasfema contra Deus. Porque é a igreja que mais faz uso do nome de Deus.
E somos nós que estamos correndo o risco de tomar o nome de Deus em vão mais vezes. Por que razão? Na hora que nós cantamos, sem qualquer reflexão, sem qualquer meditação, sem qualquer temor, sem qualquer arrependimento, sensibilidade. Somos nós que pecamos, que usamos o nome de Deus em vão, quando nós fechamos os olhos para orar e começamos a falar um monte de coisas mecanicamente. Não é uma conversa com Deus, é uma coisa automática. Somos nós que blasfemamos quando nós vamos para fora, para o trabalho, para a escola, para onde quer que seja, e as pessoas sabem que nós somos crentes e olham para o nosso testemunho, mas não veem a luz de Cristo. Podem nos elogiar por ter um bom comportamento, podem nos elogiar por sermos diferentes, mas, meus irmãos, isto não nos faz salvos. Isso é coisa séria demais. Então, quando nós achamos que o mundo está correndo o maior risco por blasfemar contra Deus, a igreja é que precisa ficar mais alerta, mais atenta. Porque ela é que está correndo o maior risco. Porque ela é que faz mais uso do nome de Deus em cerimoniais. Veja o momento da profissão de fé, por exemplo. Quando eu confesso, eu creio em Cristo, eu creio em Deus, o Criador dos céus e da terra, eu creio no Espírito Santo, eu confesso que Ele é o único Salvador, eu creio na existência do inferno, que Deus há de punir os ímpios, eu creio na salvação, eu creio na ressurreição, e eu prometo que eu serei um cristão fiel, temente a Deus, vou servi-lo com alegria, com todo o meu coração. Quem é que blasfema mais contra Deus? Quem mais toma o nome de Deus em vão, meus irmãos? Somos nós, os crentes, que corremos mais esse risco. E alguém não deve confundir isto com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por favor, não é o assunto aqui. Eu estou falando de não tratar Deus com a devida seriedade que Ele requer. Então lembrem-se disto. A igreja é que corre o maior risco de usar o nome de Deus em vão. Então, aqueles que dizem que são salvos precisam parar e pensar: se eu morrer agora, eu serei mesmo salvo? Não quero que você tenha dúvidas. Não, eu quero que você reflita. Porque todos nós devemos ter essa certeza, todo cristão deve ter essa certeza. Tem mais alguns chegando aí, amor? Viu? O presbítero Elias Feitosa, né? Senira, outros. Eu não estou comentando todos vocês, gente, porque eu estou no meio já da nossa reflexão. Mas no finalzinho farei menção de vocês aí, tá bom? Então, vou voltar a dizer. Quando um crente diz: eu tenho certeza de salvação, quantos crentes já não devem ter ouvido o ímpio, o incrédulo, aquele que está no mundo falar assim: ninguém pode ter certeza de salvação. Por que ele fala isso? Porque ele olha para nós e vê que nós somos tão pecadores quanto eles. Mas pode ser que alguns vejam mais do que isto, a falta de seriedade na vida, falta de compromisso, de um testemunho sério. E então não entra na cabeça, na mente dessas pessoas, não há coerência. Não dá para entender por que é que o crente, o cristão, diz que está salvo, mas eles não conseguem ver nada que justifique uma colocação como esta. E, de algum modo, muitos deles têm razão. E aí eu sigo dizendo: o que é ser salvo? Nós podemos ser batizados na igreja, podemos participar da mesa de Cristo, ter muito conhecimento bíblico e até sermos conhecidos por onde a gente vai como crentes. Mas se a nossa alma, se o nosso coração, o nosso espírito ainda estiver morto nos seus delitos e pecados, se não houver qualquer fagulha de comprovação de que o nosso espírito já foi vivificado e regenerado, então, meus irmãos, não se enganem não. No final de tudo, no dia do julgamento,
O nosso lugar será à esquerda de Cristo, entre os desconhecidos e os condenados. Isso é muitíssimo sério. O fator fundamental aqui é a transformação, é a mudança de natureza. É o novo nascimento. E aí, a partir de um novo nascimento, há muitas comprovações de que nós somos salvos, transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo. Então, isso é salvação. Salvação é muito mais, é algo muito mais profundo do que simplesmente palavras, não é? Então, vamos lá, eu coloquei alguns pontos aqui. Ser salvo pode escrever aí se você puder, ter sido substituído na cruz por Jesus Cristo. Isso é ser salvo. É ser liberado da culpa de pecado, porque Cristo carregou nos seus ombros e cravou na cruz. Deus cravou, Deus Pai cravou na cruz, em Deus Filho, os nossos pecados. Por isto é que eu, crendo em Cristo, eu posso ter paz no meu coração de que Ele me receberá no lar eterno. Por quê? Porque a minha dívida foi quitada. É como uma nota promissória. Havia uma dívida muito elevada e com a morte de Cristo esta nota foi rasgada. É mais ou menos a ideia de Pedro quando vai falar lá em Atos, não é? Os nossos pecados, todo escrito de dívida foi cancelado. E lá em Romanos 8:1, nós temos aquele clássico texto que diz: agora nenhuma condenação há. Nenhuma, Paulo está dizendo, nenhuma por causa da morte de Cristo, por causa da dívida paga, ele está dizendo nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Ah, meus irmãos, se Jesus diz o meu reino não é deste mundo, por que é que nós concorremos com o mundo em muitas coisas? Se o reino de Cristo não é do mundo, por que nós nos comportamos como se nós fôssemos do mundo em muitas situações? Muito bem, é o apóstolo Paulo também que diz aos Colossenses, de maneira muitíssimo clara, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, este é um princípio fundamental que oferece a verdadeira e legítima garantia de salvação. Então, aquilo que Jesus diz lá em João, no capítulo 3, no versículo 36. Aquele que crê do Filho tem, não é terá, e nem possivelmente terá. Jesus diz, aquele que tem, que crê no Filho, tem a vida eterna. Então, esta é uma parte da definição da salvação. Não é tudo. Então, vamos para o segundo aspecto. Ser salvo, como eu pincelei aqui no primeiro, é ser nascido de novo. Então, no primeiro lugar, é ter a culpa paga, cravada na cruz com Jesus Cristo, ter os pecados cancelados, a dívida foi paga. Isso é ser salvo. Segundo, ser salvo é ter a natureza transformada. Então a velha se identifica com tudo que o mundo faz e pensa. A nova não concorda, a guerra começa aí. E quanto mais madura a nova natureza, tanto mais difícil vai se tornando viver no mundo, porque o mundo é composto por pessoas que estão mortas espiritualmente. Não vão concordar e vão considerar radicalismo da nossa parte quando nós dissemos que determinadas coisas não convêm, porque elas contrariam a vontade de Deus, elas não agradam a Deus. Então, o cristão poderá ser taxado de fanático, poderá ser taxado de uma pessoa inadequada, inconveniente,
Poderá ser rejeitado em certos círculos de amizades, porque ele é um cristão legítimo. Ele nasceu de novo. Há uma natureza nele que não se coaduna, não se compatibiliza com o modo do mundo, com as falas do mundo, com o comportamento dos hábitos do mundo. Não se compatibiliza. E é claro, quanto mais madura esta nova natureza, mais ilhada e mais isolada ela pode ir ficando, meus irmãos. Isto não é triste, não. Porque é melhor você ser um com Deus do que você ser um com o mundo. Porque você sendo um com Deus, você é a maioria. Mas você sendo um com o mundo, você não é ninguém. Você está perdido, totalmente perdido. Então, e ficando ilhado e isolado nos conceitos e fazendo parte dos poucos que se salvam, não deve ser motivo de frustração e de tristeza, não. Deve ser motivo, sim, de orgulho, por saber que, embora sejam muitos os chamados, eu estou naquele grupo dos poucos que serão salvos. Então, todo aquele que é renovado no espírito, na mente, né, é convertido, tem uma alma salva, esta é uma pessoa que pode dizer com muita propriedade: eu tenho certeza da minha salvação. Este cristão morreu para o mundo e renasceu para Deus. Certamente ele não perecerá. Ele entrará no reino glorioso de Deus, porque ele já é parte deste reino. Bom, esta é outra parte da salvação, mas ainda não é tudo. Ser salvo é ser liberado de todas as terríveis consequências do pecado. Então, como o escrito de dívida foi quitado lá, é ser declarado inocente, irrepreensível, completo em Cristo, enquanto outros são achados culpados e condenados para sempre. É ouvir aquelas palavras confortantes de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Enquanto outros ouvirão: apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, malditos. Ser salvo é ser aceito por Deus. Alguns costumam usar, eu entendo, já falei isso para algumas pessoas, não é? A expressão: o dia que eu aceitei Jesus. Não. Deus, por misericórdia e graça, me aceitou. Porque eu não queria Deus. Se dependesse de mim, eu não buscaria Deus. Então, o dia que Deus teve misericórdia de mim, eu não estou dizendo que ele diz: o dia que eu aceitei Jesus, estou dizendo que essa pessoa vai ser condenada por isso. Não estou dizendo. É que é uma colocação imprópria, não é? Porque, na verdade, nós não aceitamos a Jesus. Ah, vem Jesus porque eu te recebo, eu te aceito. Ele me recebeu. Ele me chamou. Ele mudou a minha vida. Ele transformou o meu coração. Então, ser salvo, meus irmãos, é ser declarado livre do império das trevas. Eu disse lá no começo, é ter a culpa quitada, cravada na cruz. Colocamos no segundo momento que é crer no Senhor Jesus Cristo, nascido de novo, né? Então, esse nascido de novo que crê em Cristo. Agora nós falamos que é ser livre das consequências do pecado, confessando a Jesus Cristo como seu Salvador, servindo a Jesus com alegria, com liberalidade, diferente de como o mundo trata a vontade de Deus. Eu tenho muita coisa para falar aqui, o tempo voa, oh meu Pai, e eu não vou dar conta. Chegar lá no final, não. Eu vou ter que suspender daqui a pouquinho, olha só. Mas eu vou parar aqui, olha, nesse terceiro ponto, olha, porque eu tenho mais coisa para dizer aqui. Vou ler pelo menos os 2 parágrafos para vocês aí.
Ser salvo é ser declarado por Deus, livre do bicho que nunca morre, do fogo que nunca se apaga, do choro, do gemido, do ranger de dentes que nunca tem fim. Ser salvo é quando um culpado comparece diante de um juiz e o advogado fala em nome dele. E quando o advogado bate o martelo, diz assim, então você está desculpado, você está livre. Ele bate o martelo e absolve o culpado. Então o advogado, no nosso caso, é Jesus Cristo. Ele não é apenas o advogado, ele é aquele que recebe a culpa e o castigo que nós deveríamos receber. Então Deus bate o martelo e nos declara justos. Para ser ainda mais preciso, ele nos declara justificados. De modo que ninguém pode bater no peito e dizer assim, eu sou salvo porque eu sou salvo porque eu. Alguns até juntam, domingo aconteceu isso na igreja, né? Eu sou salvo porque Deus fez isto e eu. Então juntou o que Deus fez com aquilo que eu fiz. Eu sou salvo porque Deus fez. O que eu tenha, qualquer coisa que eu tenha feito, foi resposta à ação inicial de Deus na minha vida. Se Deus não tivesse feito nada por mim, eu continuaria no meu estado de morte espiritual. Então, Deus, no determinado momento em que Cristo se apresenta no meu lugar, paga a minha dívida. No momento em que o Espírito Santo entra no meu coração, como nós cantamos, muda a minha natureza. No momento em que Deus bate o martelo, no momento em que Deus me arranca do império das trevas e me transporta para o reino de Cristo, então Ele está declarando-me salvo, justificado. Embora eu não mereça, continuarei até o fim da minha vida merecendo a condenação eterna. A gente precisa pensar muito nisto quando nós dissemos, eu tenho certeza da minha salvação. Mas eu também tenho certeza que se Deus quisesse me condenar hoje e agora, Ele poderia. Então preciso terminar perguntando o seguinte, você se declara salvo? Você se considera salvo? Você se julga salvo? Quais são as razões que te levam a pensar desta maneira? A vida que você está levando? Seu modo de falar? Seu modo de agir? Obras que você realiza são a causa da sua salvação? Ou elas são resultado do que Deus já fez no seu coração ao transformar a sua vida, ao mudar a sua natureza, ao fazer de você uma nova criatura? Lembre-se, muitos dirão, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas Ele dirá, eu não sei de onde vocês são. Então não basta dizer, eu tenho certeza de salvação. Qualquer pessoa pode dizer isto. É preciso ter certeza de que Cristo fez a obra principal. É preciso ter certeza que eu estou produzindo os frutos resultantes de uma natureza mudada, transformada pelo Espírito Santo. É preciso ter certeza que Deus em Cristo me declarou justo. Nós vamos continuar com este assunto na próxima oportunidade, que deverá ser na próxima quinta-feira. São poucos os que se salvam? Pergunta, e Jesus responde, a porta é estreita. Esforce-se por entrar por ela. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Ok, dá para fazer uma oração. E embora vocês não estejam vendo, a Márcia está aqui do meu lado, eu vou pedir para ela fazer esta oração final, tá bom? Então, vou ceder. Então venha, por favor. Ela vai fazer uma oração final para concluir nosso estudo bíblico da noite de hoje. Aí vai ter que dizer oi primeiro para todo mundo, né, amor? Sim, pessoal.
Senhor amado, Deus, obrigada por tua palavra, que sempre fala ao nosso coração e dessa maneira para nos alertar, ó Deus, e nos dá, Senhor, também, ao mesmo tempo, a tranquilidade, a gratidão pela salvação em Cristo. Nos ajude a viver uma vida que demonstre que realmente fomos comprados pelo teu sangue precioso na cruz e que nós tenhamos sempre essa convicção, ó Deus, que fomos chamados, escolhidos por ti e que a nossa vida seja uma vida de resposta sempre a esse sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. Obrigada porque o Senhor morreu por nós e obrigada porque o Senhor vive em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então eu aqui agradeço a Deus e agradeço também a vocês pela paciência, como eu disse aí para a Arisalva, né? A Arisalva está dizendo muito interessante essa explicação. Arisalva, a porta que a gente diz que é apertada vai se tornando cada vez menor. Quanto mais eu leio, quanto mais eu olho, né, ela vai se tornando cada vez mais apertada. Olha, Deus te abençoe aí em Minas, nas terras das Minas Gerais. Deus abençoe a Joaninha lá em Mococa. Deus abençoe aí o pessoal lá de Itanhaém, a Wanda que está lá em Goiânia, né? Boa noite então ao Ronieres, ao Celso Couto, a Luzia, Beth lá em São Paulo e a Dona Alvina, Dolorinha, seu Sebastião lá em Itanhaém, a Neire, Dona Irene, a Loide, o Claudemir, Joaninha, como eu disse, o Macedo, que agora está aqui pertinho da gente, a Luzia Silva, o Paulo da Wanda, se estiver aí acompanhando também, o Paulo. Deus abençoe a Lisbeth, Dona Dulce, seu Nilson, Dona Maria de Jesus, Noel, Elaine, Sidoca, Ariane, Arisalva, Dona Marta, seu Joel, lá de Agudos, Dona Zilda, Dona Maria Xavier, Ana Albertina, a Rose e o Vitor, a Cátia Alves, a Cleusa, a Cátia Alves é a esposa do Macedo, a Cleusa Maria, a Senira, o Pedro Henrique, o Ideraldo, o Pedro, que está em São Paulo, também foi lá de Itanhaém, e o presbítero Elias Feitosa, que fazia um tempo que eu não via, viu? Deus abençoe a todos vocês, e quem mais eu não mencionei, perdão, depois aí eu vou deixar para vocês aí aquele abraço que eu sempre deixo, força aí, né? Porque a vida é dura, é difícil, mas o nosso Deus é grande e Ele tem nos sustentado e nos dará sempre condições para vencer as nossas batalhas. Quero lembrar os irmãos aqui da nossa igreja que no domingo às 8h30 da manhã temos um café programado aí, hein, gente? Não esquece não. Porque será o dia da escola dominical e haverá aí uma como é o nome mesmo? Maratona cristã. É uma maratona cristã. Ela está dizendo que é mais do que uma gincana. Tá bom, nós já tivemos uma, mas essa provavelmente será melhor e maior do que aquela, né? Se Deus quiser. Domingo então, 8h30. Até breve. Deus abençoe a todos vocês. E eu vou concluir aqui a nossa live despedindo dos que estão aí online, né, da internet, mas não despedindo de vocês do coração. Vocês estão na minha mente, estão nas nossas orações. Até breve, se Deus permitir. Tchau, gente.